Começa agora a edição número 1 do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O que é o Espiritismo? Esse é o tema do programa de hoje. O Espiritismo é religião? O que ele revela? O que ele ensina? Essa e outras questões serão respondidas. E para falar sobre o assunto, contamos com a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Sandra Borba, e o conferencista espírita Raul Teixeira. Sandra é professora universitária, palestrante espírita e tem diversos artigos sobre a temática espírita publicados em vários jornais e revistas do Brasil. Bem-vinda, Sandra. Bom dia a todos, bom dia Nilo, bom dia telespectadores. Sandra, o que é o Espiritismo? Nilo, quando nós temos que responder esta pergunta, o que é o Espiritismo, nós devemos levar em consideração dois aspectos. O primeiro aspecto seria o aspecto terminológico e o segundo, o aspecto conceptual. No sentido terminológico, nós poderíamos dizer que Espiritismo é um neologismo, ou seja, uma palavra nova, criada pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, pseudônimo do professor Hipólito Leão Denis Arrivaia, para designar a nova doutrina que veio a lume aos 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, terminologicamente, a palavra espiritismo é nova, é muito nova, tem 150 e poucos anos. Sob o ponto de vista conceptual, nós encontramos diversas maneiras pelas quais o próprio codificador, Allan Kardec, abordou sobre o sentido e significado do espiritismo. No entanto, para sermos um pouquinho mais objetivos, nós buscamos na obra o que é o Espiritismo, completando inclusive 150 anos, agora em 2009, quando ele, no prólogo, afirma assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. E Kardec faz uma síntese, Nilo, dizendo assim: pode ser definido assim o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, poderíamos sintetizar: Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, onde se procura responder às velhas questões humanas: o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida. Sandra, os meios de comunicação têm, de uma forma ou de outra, divulgado o Espiritismo, as novelas, as revistas, os jornais. E as pessoas se perguntam: o que é que eu posso esperar dessa doutrina? O que é que essas pessoas, então, e eu passo a pergunta para você, o que é que as pessoas podem esperar do movimento espírita e do Espiritismo no momento em que elas procuram a casa espírita? Muito boa questão. O Espiritismo, ele se apresenta como uma ferramenta de compreensão sobre a vida. Na sua dimensão de ciência, de observação, posto que nasceu da observação, do estudo aprofundado, desenvolvido por Kardec e uma equipe acerca dos fenômenos mediúnicos, como filosofia, a partir da consequência que esses mesmos estudos acerca da ciência espírita nos trazem, e com a consequência, vamos dizer assim, ético-moral, religiosa, que a própria filosofia espírita nos apresenta. O Espiritismo, então, ele se apresenta àquele que o busca como uma ferramenta de compreensão, como uma forma de entendimento acerca da vida, e automaticamente essa compreensão, esse entendimento faz com que o espírita ele encontre elementos de reflexão, elementos de entendimento acerca das velhas questões que a criatura humana tem colocado. Então, a criatura se pergunta de onde vem, para onde vai, qual é o sentido da morte, qual a razão de ser do sofrimento e inúmeras outras questões. Então, o que aquela pessoa que busca o Espiritismo, ela naturalmente encontrará é a necessidade, primeiramente, de estudar. A pessoa, a preguiçosa está difícil, né? Mas a pessoa, então, que vem buscar, que quer compreender, tem que se apossar, como qualquer pessoa que quer ter um conhecimento, necessariamente tem que se debruçar sobre ele. E a pessoa espírita ou não, o simpatizante, aquele que busca a casa espírita, obviamente procura respostas. Agora, observemos direitinho, com bastante atenção.
A doutrina espírita, como dissemos, é uma compreensão, é uma explicação, é uma doutrina de princípios sobre a vida, sobre a compreensão do homem, da sua condição, da sua espiritualidade. O Espiritismo não se ocupa daquilo que o próprio Allan Kardec chamaria das coisas mais vulgares, ou seja, muitas pessoas às vezes utilizam o nome Espiritismo para dizer que isso vai ajudar a resolver esse ou aquele problema de ordem material. Lastimamos, mas não é isso que a doutrina espírita se propõe. O que a doutrina espírita propõe como objetivo é a criatura, a partir do processo de autoconhecimento, ter uma proposta de autoiluminação, por essa compreensão maior que ela passa a ter da vida. E as casas espíritas, obviamente, deverão se organizar nesse sentido. Nós poderíamos sintetizar as atividades básicas da casa espírita em 3 palavrinhas, que seriam apenas essas: o estudo, a prática e a divulgação. E, obviamente, um ambiente de fraternidade, de respeito a todas as religiões, a simplicidade do ambiente físico, na medida em que o Espiritismo, como dissemos, é muito mais uma doutrina de estudo, de reflexão, de compreensão, objetivando este homem, esta mulher de bem, que acreditamos é o grande objetivo de toda e qualquer religião, toda e qualquer filosofia comprometida com a humanidade, comprometida com a espiritualidade. As pessoas se perguntam também, ou as pessoas não compreendem bem, como que funciona essa coisa de não ter sacerdócio, de não ter remuneração, da gratuidade, da espontaneidade do movimento espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra muito diferente. Explique então para os nossos telespectadores, Sandra, o que é, como se organiza o movimento espírita brasileiro. Primeiramente, façamos a distinção. A doutrina espírita, ou espiritismo, é o conjunto de princípios, ou seja, é a teoria, é a compreensão, é aquilo que nós poderíamos denominar o estatuto epistemológico, o conhecimento. O movimento espírita é a maneira como os homens se articulam para estabelecer atividades, ações motivados ou inspirados nesses princípios. No nosso caso, o movimento espírita brasileiro, vamos falar, ele tem como célula básica o Centro Espírita, a Casa Espírita. Aqui no nosso Rio Grande do Norte, contamos com aproximadamente 130 núcleos espíritas espalhados em 34 municípios, né, do Rincão, Potiguar. E a Casa Espírita, conforme você colocou ainda há pouco, ela deve se caracterizar pela sua simplicidade. Então, ela tem a sua autonomia, ela é uma sociedade juridicamente constituída, no caso hoje uma organização religiosa, mas juridicamente constituída, tem uma diretoria, né? E o nosso movimento espírita, aqui no Rio Grande do Norte, é um movimento pujante, vibrante, com muitas atividades. Uma atividade acentuadamente de estudo, de divulgação, seminários, congressos, simpósios, jornadas, ciclos de palestras e assim por diante. É um movimento vibrante porque também possui programas de televisão, programas de rádio, jornais, boletins, inúmeras atividades vinculadas à divulgação doutrinária. E na sua prática, as casas espíritas elas buscam a desenvolver atividades tanto na área do chamado atendimento espiritual, como um atendimento fraterno através do diálogo, como a reunião pública de divulgação, o estudo do evangelho, o passe, que são formas através das quais o espiritismo ele é vivenciado nas casas, e também um grande trabalho de assistência e promoção social que o movimento espírita, ao longo, né, dos seus mais de 140 anos, a doutrina tem mais de 150, e o nosso movimento espírita no Brasil mais de 140 anos. Né? Então nós vamos encontrar ações como, por exemplo, aqui no nosso Rio Grande do Norte, albergues, lares de idosos, como o conhecido lá da vovozinha aqui, o Lar Espírita Alvorada Nova, em Parnamirim, as atividades desenvolvidas em Mossoró, pela Sociedade Espírita de Mossoró, pela Fundação Espírita Allan Kardec, o trabalho desenvolvido pelas escolas espíritas, né, entidades
que se voltam realmente também para a educação formal, como na Espírita Maria de Nazaré, o Núcleo Espírita Irmã Sheila, o Núcleo Espírita Eurípedes Bazanufo, trabalho com a família, com a comunidade, desenvolvido, por exemplo, pelo Centro Espírita Irmãos do Caminho. Então, são instituições que, inclusive, teremos um maior interesse em apresentar aqui aos nossos telespectadores, para que conheçam o que é o movimento espírita, que tem sempre como proposta a prática, ou seja, a possibilidade que a criatura humana deve buscar em si, junto à família, junto à comunidade, de viver os ideais que a doutrina espírita nos apresenta, ideais de solidariedade, de fraternidade, de prática do bem. Eu gostaria de fazer duas perguntas no ato só. A pergunta 1 seria como que o Espiritismo se insere nos movimentos sociais? Como que o Espiritismo se faz presente frente às reivindicações que lhe são feitas pela sociedade civil organizada? E a outra questão seria o que é que o Movimento Espírita do Rio Grande do Norte programa para o ano de 2009? Na verdade, são duas questões enormes, né, Nilo? E nós teremos a oportunidade de retornar aqui à sua casa, telespectador, para conversar, nós e outros companheiros, acerca do assunto. Mas, inicialmente, é importante registrar que a Casa Espírita ela está muito inserida em suas comunidades. Então, nós temos trabalhos belíssimos de inserção mesmo das comunidades. Há pouco tempo tivemos a oportunidade de visitar o núcleo avançado do Centro Espírita Vinha de Luz, em São Gonçalo do Amarante, desenvolvendo um trabalho com a família. Né? Então, essa inserção, com o meu caso, por exemplo, a Mãe Luísa, da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, essa inserção junto à comunidade, as suas necessidades, né? O trabalho de promoção humana, isso tem sido uma característica do movimento espírita ao longo, como já dissemos, né? de seus mais de 100 anos de atividade. Então, é sempre essa busca de inserção, também de abertura, de diálogo com outras religiões, né? De alguma maneira de conversarmos com entidades, com organizações. Isso, a federação, sempre que existe uma demanda nesse sentido, tem procurado responder, né? Dentro daquilo, obviamente, que lhe é compatível, que lhe é possível. Nós não somos profissionais da religião, todos temos muitas atividades profissionais, mas sempre procuramos, dentro das possibilidades, atender a essas demandas, a essas solicitações. E quanto às atividades do movimento espírita, nosso tempo é pouco para informar sobre todas elas. Então, estaremos apresentando, a partir exatamente da sucessão do nosso programa Espírito e Vida, a nossa agenda, né? A agenda do movimento espírita, construída sempre no mês de outubro, em sua maior parte, por ocasião da reunião das comissões regionais espíritas. Então, nós temos já hoje Divaldo Pereira Franco abrindo a nossa programação federativa, hoje à noite, no Palácio dos Esportes, amanhã no auditório do Cefet, desenvolvendo o seminário com base no livro Libertação do Sofrimento. Teremos também ainda a Jornada Espírita de Ouro Branco, que se processa lá na nossa região do Seridó. Também a programação de aniversário e a jornada do Centro Espírita Vinha de Luz, ao qual nos referimos ainda há pouco. E no período do Carnaval, a confraternização dos espíritas do Rio Grande do Norte, cujo tema central será o problema do ser, do destino e da dor, com a participação do confrade Marcel Mariano da Bahia e Reginaldo Souza do Ceará. E estaremos, a partir, então, de março, em encontros estaduais, como o do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Teremos esse ano inúmeros encontros estaduais, teremos a conferência em abril e, durante o desenrolar do nosso programa, nós estaremos, então, comunicando a você a nossa agenda 2009. Sandra, infelizmente o nosso tempo esgotou. Eu gostaria de voltar a palavra para você, para os seus agradecimentos e para os seus comentários, o que você desejar. Nós gostaríamos de registrar que o Espírito e Vida é um programa que inaugura uma nova etapa da divulgação do Espiritismo a partir do trabalho desenvolvido pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Sempre com muito carinho observamos as iniciativas que são as mais variadas, não apenas na área televisiva, como também na área da programação radiofônica, na imprensa escrita e assim por diante. Este é mais um espaço em que procuraremos mostrar o objetivo do Espiritismo, a contribuição que a doutrina espírita tem trazido para nós enquanto concepção, enquanto ideia acerca da vida, a proposta espírita de uma cultura de solidariedade e de paz, o movimento espírita enquanto um movimento constituído por pessoas que estão buscando também, igualmente a você, de qualquer que seja a sua denominação religiosa, mas você que está nos ouvindo e que é alguém comprometido com um mundo melhor, com a edificação de uma nova era para a humanidade.
mais fraternidade, menos guerra, menos desamor, menos separatividade. Esta é a mensagem. Espírito e Vida estará com vocês todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, pelo seu canal, né, da TV União. Sandra, obrigado pela sua participação. E o programa não acaba aqui. Vamos para o nosso intervalo e voltaremos com Raul Teixeira. Fique conosco. Muito obrigado por continuar em nossa companhia. Agora vamos exibir uma entrevista com o orador espírita Raul Teixeira, realizada pelo programa Terceira Revelação da Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O nosso convidado é médium, conferencista, professor universitário e coordena uma das mais belas obras sociais do Brasil, o Remanso Fraterno, em Niterói, no Rio de Janeiro. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, o que é o Espiritismo? É fácil explicar? É fácil, exatamente porque o Espiritismo é uma doutrina natural. Allan Kardec teve a grandeza de defini-lo como sendo uma ciência, um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. A partir daí, nós verificamos que todo esse corpo de ensinamentos que se refere a explicar o que é o espírito, de onde vem, o que faz na Terra e sua destinação pós-Terra, corresponde à vista do Espiritismo. Muita gente diz muita coisa sobre o Espiritismo. Não é uma religião, não é uma filosofia? Verificamos uma coisa muito interessante. Se nós disséssemos assim, que o Espiritismo é a ciência de, a filosofia de ou a religião de, nós estaríamos criando um problema muito sério. Mas Allan Kardec teve a lucidez de dizer que é uma ciência que... Porque há várias outras ciências que falam de Deus, da vida, da morte, da alma. Ciência no sentido de conhecimento. E, naturalmente, que ao longo dessa definição, ele vai trabalhar também o Espiritismo como ciência, um conjunto de conhecimentos investigados, elaborados. E, dessa maneira, nós não podemos comparar o Espiritismo, ciência, com a ciência química, a ciência física, a ciência biológica e outras ciências. Pela sua metodologia, por sua maneira de pensar, pela sua estrutura que o Espiritismo é ciência, mas não concorre com as ciências laboratoriais, porque nós não estamos lidando com os espíritos como os químicos lidam com as substâncias e elementos. Não estamos lidando com os espíritos como os físicos se utilizam da eletricidade, do magnetismo, etc. Os espíritos são seres inteligentes. Eles não estão quando a gente quer que estejam, de modo que nós temos experiências espirituais sem que tenhamos a certeza de que tal ou qual espírito virá. De modo que quando se diz que o Espiritismo é ciência, não estamos dizendo que ele é uma ciência como a química é, como a física o é. E a sua maneira de pensar, a sua reflexão, seu questionamento, o situam no pórtico das filosofias, no campo das filosofias. E, naturalmente, em virtude de sua filosofia, nos indagar sobre nossa relação com a vida, com o cosmos, com o Criador, e nos explicar que a função de nossa estada aqui é o religamento com o Pai Celeste, é a volta consciente ao Grande Senhor, natural é que essa dimensão corresponda a uma área da filosofia que se chama religião. De modo que a doutrina espírita tem essas dimensões de questionar, de investigar e nos direcionar com essa investigação, com esses conhecimentos para o seio de Deus, e por isso ela corresponde às vistas da ciência, da filosofia e da religião. Reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. O que é exatamente? É fácil compreender?
A alma que se encontra no mundo espiritual para voltar a reencarnar é uma alma errante, ela está na erraticidade. Ora, então, para qualquer espírito, qualquer alma que esteja na erraticidade, há a possibilidade de voltar a um novo corpo. Reencarnação é o movimento de voltar a entrar na carne, ou de entrar de novo na carne, ou o movimento de voltar à carne. E isso é possível muitas vezes? Isso é possível, muitas vezes é necessário, dentro das vistas do Espiritismo, para que nós possamos adquirir a sabedoria dos milênios, as virtudes dos milênios, pouco a pouco. Allan Kardec estabelece no seu livro Não estamos na Terra pela primeira vez e certamente não estaremos pela última. É necessário que a gente volte como um menino, como estudante tem que voltar à escola. Por mais que ele tenha que chegar ao seu curso superior, seja ele qual for, ele não aprende tudo numa aula só, num dia só de escola. Ele volta cada dia para aprender lições novas que dão sequência ao seu aprendizado. No dia seguinte, ele volta com um novo uniforme, limpinho, cheiroso, porque o da véspera está sujo, suado, roto. Então, cada encarnação nossa na Terra corresponde a um dia de aula na grande escola terrestre. Ou, se quisermos, corresponde a um minicurso nessa grande academia terrestre. Nós voltamos para casa, trocamos de uniforme, voltamos, depois desse período, para encetar uma nova fase. Então, a ideia da reencarnação, ela é tranquila, ela é simples. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, João estabelece assim, colocando as palavras de Jesus: aqueles que fizeram o bem renascerão, nascerão de novo, para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o mal também renascerão para a ressurreição da condenação. Querendo dizer que nas reencarnações, nessas múltiplas existências, nós tanto somos felizes em virtude daquilo que já plantamos de felicidade no passado, como somos desditosos pelas desditas que espalhamos pelos caminhos. Por isso é que Jesus Cristo estabeleceu antes que a cada um será dado conforme suas obras. Logo, a ideia de reencarnação é uma ideia que não contempla injustiças. É graças a essa reencarnação, a ideia de nascer de novo, que nós entendemos que toda essa leva de criaturas que hoje faz mal à sociedade, que ludibria, os corruptos, os criminosos e que passam impunes através de mil artifícios pela terra, eles terão que voltar para devolver isto. E aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, trabalhando pelo bem, elaborando o bem, eles também voltarão para dar sequência à sua evolução, mas em clima de harmonia interior, de paz interior. Então encontramos pela terra onde vivemos, todos estamos evoluindo, mas uns evoluindo com dor, com sofrimento, com tristeza, com agonia, e outros evoluindo com tranquilidade, nas lutas do cotidiano, mas uma família que os ama, uma sociedade que os respeita, sem que eles fiquem desempregados, sem que eles fiquem doentes, com essa gravidade que nós encontramos mundo afora. Então, quem fez o bem, dizia Jesus, volta para ver o bem que fez, para a ressurreição da vida. E quem fez o mal também volta para dar conta do mal que realizou. Mudando para outro assunto, dentro do Espiritismo. Aquelas que materializam espíritos. Isso não é uma fantasia. Não, não é uma fantasia. Pode até ser, mas se estamos falando de mediunidade, isso existe como mediunidade. Mas aquelas outras que materializam, que psicografam, através das quais os espíritos falam, também são médios. Então encontramos médios numa gama muito vasta, desde aqueles que sentem num grau muito singelo, esporadicamente, até aquelas criaturas que trabalham na mediunidade diuturnamente, com frequência, e que esses fenômenos têm uma certa capacidade de mostrar-se, têm uma certa intensidade, uma certa frequência, até esses. Então, Allan Kardec estabelece, numa definição genérica, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos pode ser tido como médium. Então, a mediunidade é uma faculdade de toda criatura humana. Não me interessa se o indivíduo é materialista, se ele é ateu, se ele é católico romano, se é evangélico, se é umbandista, se é quimbandista, se é do candomblé ou se é espiritista. É uma faculdade inerente ao ser humano. É por isso que encontramos na Igreja Romana os santos que faziam milagres. E o que eram os milagres, senão os fenômenos mediúnicos que eles conseguiam realizar?
Santa Teresa d'Ávila, que levitava até a nave da igreja, até o teto, chamada doutora da igreja. Francisco, que realizou tantos fenômenos, tantos prodígios, inclusive recebeu as chagas do Cristo no seu próprio corpo, demonstrando uma mediunidade de efeitos físicos. Antônio de Pádua, que falava em Pádua num tempo em que não havia microfone, no século XIII, alto-falantes, e todas as montanhas em volta, todos os castelos, ouviam dentro de casa o sermão dele na igreja, como se fosse para chamar, para despertar. Então, esses são relatos da própria igreja. As meninas que viram Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal, isso é uma evidência, porque ninguém mais viu, só as 3 crianças. A jovenzinha que viu a Senhora de Lourdes, no noroeste da França, no departamento de Lourdes, Bernadette Soubirous, ninguém mais viu Nossa Senhora, só ela que contou, que narrou e todo mundo acreditou. Então era uma evidência. Logo, esse é um fenômeno mediúnico para o Espiritismo. Se para os nossos irmãos evangélicos é o dom do Espírito Santo, se para os irmãos romanos é o dom do Espírito Santo, o nome pouco importa. O que importa é que através dos indivíduos os espíritos se apresentam. Seja na reunião espírita, seja numa visão católica, seja numa visão evangélica. Bom, o tempo da entrevista está terminando e, lamentavelmente, não é possível tratar de todos os assuntos referentes ao Espiritismo, mas eu gostaria que você terminasse explicando exatamente o seguinte: por que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido? Pela sua proposta. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele teria que voltar, mas rogaria ao Pai, para que o Pai nos enviasse um outro Consolador, que ele disse que era o Espírito de verdade, que viria dizer o que ele não podia dizer naquele momento e viria recordar o que ele estava ensinando. Esse Espírito de verdade que ficaria conosco até o escoar dos tempos. Nós atribuímos que esse Espírito de verdade, admitimos que esse Espírito de verdade seja essa natureza da doutrina espírita, essa essência da doutrina espírita, esse corpo de entidades superiores que trouxe para a Terra a doutrina imortal. E porque sua proposta é de fazer com que nós saiamos da ignorância para entender os conflitos que vivemos, para entender a dificuldade da Terra, para entender a virtude que nos dá felicidade, para entender as alegrias do mundo, para entender a dor e a morte. Então é eminentemente uma proposta consoladora. Consoladora porque não nos traz apenas o lenço que enxuga a lágrima na hora da dor, mas que nos traz uma proposta para que a gente não precise chorar mais, que a gente não precise sofrer mais. Então o Espiritismo é para nós o Consolador prometido por Jesus. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.